Fala, minha gente, muito bom dia para você. O SCC Meio Dia está no ar. E essa imagem tão esperada nos últimos dias, o sol voltou a brilhar e a expectativa agora é para que as águas voltem, para o normal. Embora Santa Catarina ainda viva neste momento uma situação de caos em diversas regiões. Estamos no ar a partir de agora, mostrando para você os estragos da chuva e, mais do que isso, projetando esta quinta-feira e o resto da semana. Maria Esther, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo. Finalmente, a chuva deu uma trégua aqui no nosso estado. Em instantes, eu trago todos os detalhes da previsão do tempo. Vamos às notícias. Santa Catarina continua em alerta. São 94 municípios afetados até o momento pelas chuvas dos últimos dias. 6 municípios já decretaram situação de emergência. Tubarão é a cidade mais afetada. Todas as rodovias em todas as regiões de Santa Catarina tiveram algum tipo de problema por causa da chuva ou então o deslizamento de terras. Infelizmente, 3 pessoas perderam a vida. A cobertura completa a partir de agora. E ainda com relação às enchentes, nós vamos fazer mais um alerta, dessa vez sobre a leptospirose, principalmente para as pessoas que tiveram contato com a água ou lama das enchentes. É daqui a pouquinho. E hoje vocês vão conhecer o projeto Almoço do Bem, que oferece refeições gratuitas para as crianças carentes de Joinville. A própria comunidade é que ajuda com as doações. E no SCC Esporte, nós vamos ver os melhores momentos do jogaço, que garantiu uma vaga na final para o Real Madrid na Liga dos Campeões. O destaque vai para o brasileiro Rodrigo, que virou o jogo nos últimos minutos. Estamos no ar, fique com a gente. E aí, o sol já voltou aí na sua região também? Como é que fica no decorrer desta tarde? Não tem outro assunto para começar essa edição, senão a previsão do tempo. Então, quem tá comigo vem, que a gente não sai de casa para trabalhar, não. A gente sai de casa para te informar, porque a nossa informação aqui do SCC te faz ter opinião. Maristé, seria um atrevimento eu abrir essa edição sem saber ou sem te perguntar como é que a previsão do tempo se comporta para hoje à tarde, diante de tanta chuva, hein, Maria? Começamos com notícia boa então, né, Fernando? A gente tem imagens aqui agora mostrando ali a região de Navegantes, de Itajaí. E sim, temos um céu azul ao fundo, ainda com muitas nuvens, mas mostrando que a chuva deu uma trégua e o sol voltou a aparecer aqui em Santa Catarina. Finalmente, a chuva começa a perder força nessa quinta-feira. O ciclone ele está se deslocando em direção ao mar. Com isso, a previsão é de muitas nuvens e também aberturas de sol na maior parte do estado, mas ainda tem sim chance de uma chuva mais isolada no litoral sul, na Grande Florianópolis e também na região serrana. Mas apesar desse sol, gente, uma massa de ar frio e seco avança e deixa as temperaturas mais baixas em todas as regiões. Olha só, na região oeste, que amanheceu com 20, que amanheceu com 7, agora a máxima é de 20 graus à tarde. Meio oeste não passa de 18, na região serrana amanhecemos lá com 4 graus, agora chega a 14. Sul do estado não passa de 20, vai ficar mais ou menos nisso em todo o nosso litoral, 20, 24 graus no máximo, como é o caso de Joinville e também aqui de Blumenau, litoral norte ali também região de Itajaí. E no Planalto Norte, mínima de 8 e máxima de 20 graus. Amanhã já adianto para vocês que teremos uma sexta-feira com muito sol em todas as regiões, viu, Fernando? Previsão do tempo para você programar a sua quinta-feira. Gente, e olha que notícia boa, a Maria conta pra gente, a chuva vai dar uma trégua, mas infelizmente, esse volume de chuva que caiu aqui no nosso estado, em algumas regiões, choveu em 3 dias, o previsto para 3 meses. Infelizmente, muitos estragos e algumas cidades ainda estão debaixo d'água. É o caso de Tubarão. Por isso, a partir de agora, a gente começa a mostrar para você a situação de momento e os estragos provocados por toda essa água. Fernando, eu queria começar rapidinho, antes da gente voltar no assunto chuva, ainda falando dessa trégua, mostrar o registro do arco-íris hoje de manhã aqui em Florianópolis, que traz esperança, né, gente, de melhora no tempo, após esses dias intensos de chuva em todo o nosso estado. Essas imagens aí são do nosso cinegrafista, o Alexandre Cruz.
E olha só que imagem bonita, Fernando. O arco-íris, porque a gente sabe, se ele apareceu, é porque o solzinho está dando as caras também. Bem-vindo novamente. E o município de Urubici, na Serra Catarinense, está sendo atingido pelas fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias, desde segunda-feira. Já é uma das situações mais graves da história da cidade, Urubici, na Serra Catarinense, e é por isso que a gente vai para a Serra agora, saber como é que está a situação por lá. Pelo menos 80 pessoas tiveram que deixar as casas onde vivem, Maristela. Então vamos falar aqui com a Shaina Marcon, que está, numa dessas localidades ali das pessoas desabrigadas agora. Todo mundo a gente vê tentando salvar os pertences. Conta tudo pra gente, Shaina. Bom dia para você. Bom dia, Marister, Fernando, bom dia a todos que assistem o SCC Meio Dia. Eu estou ao vivo aqui em Urubici e olha, a situação aqui é de calamidade, gente. Muito triste. Os moradores estão tentando reconstruir tudo que perderam, porque a chuva que atingiu a cidade ontem veio com muita força e olha só a destruição. Vou mostrar para vocês aqui, ó, muita lama por tudo. E os moradores realmente perderam muita coisa, viu, gente? Eu conversei com eles quando cheguei aqui por volta das 10h30 e a situação realmente é de calamidade. A Prefeitura de Urubici já decretou situação de emergência. Mais de 60 famílias foram atingidas e tiveram que deixar as casas. A água veio muito rápido, o Rio Canoas transbordou, que fica aqui atrás, aqui de onde eu estou, e veio levando tudo. Olha só a situação aqui nessa casa onde a gente está. Nessa casa mora uma senhora de 76 anos, ela estava sozinha no momento em que a água começou a entrar, ela estava deitada, inclusive a filha dela estava me falando, e aí eles tiveram que vir socorrer ela e ajudar a tirar ela e erguer o que puderam, mas infelizmente não tinha como, porque a água subiu muito rápido, em 15 minutos tudo foi levado pela água. E agora a situação é essa, eles estão limpando tudo por aqui, mas o pessoal está ajudando, né, fazendo essa força-tarefa para ajudar essa senhora que mora aqui nessa casa. Vou conversar com a filha dela aqui. A situação é bem calamitosa, né? Vocês tiveram que vir muito rápido para ajudar ela a tirar tudo, né? Não só ela, mas todos os moradores aqui de Urubici que foram afetados, né? Sim, foi muito rápido, foi cerca de, nem sei se deu 15 minutos. A vizinha da manhã que ligou, eu moro aqui pertinho, ligou avisando que estava entrando água na casa dela. Nós chegamos aqui, a mãe estava deitada, só chamamos ela. E não deu tempo de erguer nada mesmo. E mal deu para a gente sair. A sorte que tinha uma caminhonete, a gente saiu de caminhonete. Ô, mãe. E o prejuízo foi grande? Foi grande. Muro, ali para trás está tudo, garagem, tudo. Os móveis. Mas isso a gente recupera, graças a Deus. A gente... Como é que é seu nome? Terezinha. Dona Terezinha, foi um susto muito grande, né? Foi. Veio os caras aqui, me pegaram cada um num braço e me carregaram. Se nós demorássemos mais 2 minutos, não saía mais dentro de casa. A senhora... Erguei as camas, tirar os cobertores. Não, e me puxaram. Aí não deu tempo de salvar nada? Não, nada. Olha lá os cobertores, ó. Os moradores estão falando que em 60 anos nunca viram uma enchente tão grande. É, aquilo assim, ó, foi rapidinho. O meu filho mora lá na Palhoça, ele me ligou. Daí eu disse, está tudo bem, mãe? Eu disse, tá, desliguei o telefone. Eu fui da porta da cozinha, ali da cozinha, na porta. Abri a porta, quando eu abri a porta só veio aquela enxurrada, sabe? Aquele barro, aquela sujeira. Meu Deus, olha só que tu visse. Daí eu liguei de volta para ele, Márcio, vai entrar água aqui dentro de casa. Não, mãe, não fique nervosa que não vai. Ficou tudo, não deu para tirar nada, não deu para tirar um cobertor, não deu para tirar nada. Foi bem difícil, né, dona Terezinha? Obrigada pelas suas informações. Agora aqui o pessoal está ajudando a dona Terezinha a reconstruir, ó, o Márcio está mostrando as imagens ali. Aqui atrás também a situação bem complicada. Ali, ó, o pessoal limpando e ajudando, né, os moradores aqui de Urubici. Infelizmente, gente, aqui em Urubici a gente teve o registro de uma morte por causa da chuva. Um senhor de 45 anos, né, um rapaz de 45 anos, infelizmente foi arrastado pela enxurrada, pela correnteza e foi encontrado próximo aqui dessa casa onde a gente está, na SC 110. É que essa casa que a gente está aqui, essas casas, ficam às margens da SC 110, que dá acesso aí à saída da cidade,
cidade, né? Entrada da cidade e saída da cidade em direção à BR-282. E aí o corpo dele foi encontrado hoje de manhã pelos bombeiros, porque ele estava desaparecido. Segundo informações dos moradores, esse senhor ele era motorista da prefeitura de Urubici e ele estava indo em uma consulta. E aí ele estava chegando aqui com o carro, passando por aqui com o carro, ele já teve que largar o carro porque disse que já tinha água entrando nas casas. E aí ele desceu do carro. Nesse momento veio a enxurrada e carregou esse homem. Infelizmente ele perdeu a vida, né? E os moradores aqui estão muito apavorados, né, com o que aconteceu, muito assustados, mas a prefeitura, né, já está ajudando, abriu esses abrigos. Ontem as pessoas, esses 60 famílias que ficaram desabrigadas, ficaram nesse abrigo. E hoje as pessoas já começaram a voltar para as casas para fazer a limpeza e fazer o rescaldo e tentar salvar o que podem, né? Porque a situação realmente é bem complicada aqui na cidade de Urubici. E, segundo os moradores, há 60 anos eles não viam uma enchente tão grande por aqui. Praticamente toda a cidade foi atingida, uma cidade turística que vive do turismo. Então as pousadas, inclusive a casa aqui do lado é uma pousada. Então o pessoal está tentando salvar o que pode, porque diz que semana que vem já tem hóspede para vir para cá. A cidade vive do turismo e também da agropecuária, da agricultura. E então o pessoal perdeu muito. As lavouras, depois a gente vai mostrar também, foram atingidas. A gente vê plantação de milho aqui do outro lado, já toda arrasada pela água que passou, pela enxurrada. E também o pessoal fala que o gado foi atingido. Muito gado, inclusive, foi arrastado pela água, levado de uma propriedade para outra. Muitos morreram afogados, inclusive os coitados dos bichinhos. E a situação é bem complicada. A prefeitura ainda não divulgou, né, o balanço dos prejuízos aqui na cidade, mas deve passar de milhões, né? Porque além das casas dos moradores, também tem o turismo, a agricultura e também a pecuária que foi atingida aqui na cidade de Urubici. A situação é calamitosa por aqui. Graças a Deus, o pessoal é muito solidário, então está todo mundo se ajudando, um vizinho ajuda o outro, todo mundo tentando reconstruir o que pode. E como o pessoal falou, né, a dona Terezinha falou, o material o pessoal reconstrói, né? O importante é a vida, todo mundo conseguiu se salvar, né? Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações aqui da cidade de Urubici, falando também sobre a cidade vizinha aqui de Rio Rufino, porque toda essa água que veio do Rio Canoas tá desceu lá para Rio Rufino e a cidade está embaixo d'água. Daqui a pouco eu volto. Obrigada, Shaina, pelas informações. Eu acho que a mensagem disso que a Shaina está mostrando para a gente agora é justamente a solidariedade, né? As pessoas se ajudando nesse momento. Santa Catarina é conhecida por isso daqui, né, Fernando? Quantas tragédias, né, já passaram por aqui e a gente vê sempre as pessoas se ajudando a dona Terezinha, que contou, né, de todo momento, de quando a chuva chegou na casa dela, enfim, de toda essa lama que a gente está mostrando, a altura da água, a gente consegue ver a marca ali da enchente que passou ali por Urubici, mas que bom, as pessoas se ajudando e agora esse solzinho abençoado aqui em Santa Catarina para ajudar a secar esse solo também, Fernando. 11h43 da manhã, Urubici, também uma das cidades mais atingidas em Santa Catarina. Enchente histórica, infelizmente, por lá. O rio Canoas transbordou, infelizmente, uma pessoa perdeu a vida. Atualizando a informação para você aqui no estado, 3 pessoas já morreram, infelizmente, por causa das enchentes. Nós vamos agora para o sul, viu, Marister? Porque o sul do estado vive uma situação extremamente delicada, principalmente quando a gente fala com relação a Tubarão. O rio Tubarão transbordou nesta madrugada. E invadiu, né, várias ruas da cidade. A Defesa Civil interditou a ponte do Morretes por segurança. Por lá, gente, a situação é muito preocupante. Os moradores estão desabrigados, muitos sem luz também. Kaique Goede está ao vivo e traz todas as informações para a gente agora. Bom dia, Kaique. Olá Maria, Fernando, todos que assistem o SCC Meio-Dia, isso mesmo, estamos aqui em um dos principais acessos de Tubarão. Vou pedir para o Isaac mostrar lá no fundo, nós conseguimos ver a BR-101, ou seja, um acesso muito importante aqui para a cidade de Tubarão, completamente tomado pela água. Isaac, pode passear com a câmera aqui, mostrando para todo mundo. O pessoal está de barco, para vocês que estão aí em casa vendo, o pessoal de barco no meio de um dos principais acessos aqui da cidade de Tubarão. Tubarão que está aí, de acordo com o último número, que a todo momento ele vai sendo atualizado, 780 pessoas já estão em abrigos da prefeitura, além de 500 desalojados que foram para casa
casas de amigos, parentes, ou seja, mais de 1.000 pessoas aqui em Tubarão tiveram que sair das suas casas, isso sem contar aquelas pessoas que estão em áreas de risco e mesmo assim não saíram das suas residências. O Rio Tubarão, Maria, como você bem adiantou, ele chegou aí a um nível maior do que 7 metros de altura na noite e madrugada desta quarta para quinta-feira. Ele passou dos 7 metros de altura, mas agora, ainda bem, ele já está diminuindo, está aí na casa dos 6 metros de altura. É claro que preocupa toda a população aqui da cidade, que, como vocês podem ver, um dos principais acessos da cidade está nessa situação, além, é claro, de vários outros bairros. E a Celesc também informa que 2.000 unidades aqui, 2.000 unidades consumidoras aqui de Tubarão estão sem energia elétrica. Eu há pouco aqui estava conversando com o Alexandre, ele que é proprietário de um comércio aqui bem próximo de onde nós estamos. Alexandre, quando que começou isso? Como que foi essa situação? Já vem no decorrer do final de semana passado, né? Começou aí sábado à tarde as chuvas, né? E não cessou. Aí ontem, por volta da 1h da manhã, o rio começou a botar para fora e 5 horas da manhã já estava isso aí, ó. Mais de 1,5 metro de água na rua aí, impossibilitando qualquer pessoa passar. Eu até queria pedir aí pro pessoal de carro não passar em rua cheia, que nem o cara tá fazendo lá agora, ó. Olha só o tamanho da onda que ele está fazendo. Ele está derrubando o muro, ele está jogando, a gente está limpando o estabelecimento, ele está sujando tudo de novo. O pessoal tem que botar a mão na cabeça e ver que assim, ó, não é assim que eles vão ajudar. Eles têm que ficar em casa e parar de andar de carro no meio da estrada. E essa questão, Alexandre, é claro que nesse momento nós conseguimos ver a imagem. Fernando, Maria, todos de casa, um caminhão ele vem passando aqui por esse acesso em Tubarão, uma onda muito grande, tem gente de barco, caiaque aqui nessa região. O Alexandre até chegou a sair porque ele tem um comércio, ele estava limpando e olha só o tamanho da onda, da enxurrada que ela vem vindo em nossa direção. Temos aí pessoas com caiaque agora aqui na nossa direita tentando escapar porque a onda ela vem arrastando, vem subindo o nível. O caminhão ele continua vindo. Agora temos ali o pessoal, até mesmo pessoas mais velhas dentro daquele barco que está aqui à nossa frente, que o Isaac vai mostrando. O caminhão ele parou no meio, olha só, agora o motorista ele desceu, abriu a porta, o pessoal está desesperado aqui pedindo para ele não passar. Olha só a enxurrada, olha lá o que acontece com o pessoal aí que está a manhã inteira limpando o comércio, uma situação muito complicada. E olha só, vou pedir para o Isaac manter a imagem lá. Fernando, o que tu acha disso? Olha, Kaique, é inacreditável, né? Que o sujeito não perceba que um caminhão desse daí ele vai promover ainda maior destruições. Olha o pessoal lá falando, não passa com o caminhão, vai travar tudo ali. Olha a altura que a água está na árvore, isso aí é um coqueiro, olha a situação. Né? É completamente fora da realidade. O sujeito, como é que vai tirar o caminhão daí? Fala, ô Kaique. Fernando, e olha só, essa situação ela é bem complicada, o pessoal vai ali, pode olhar que tem agora outra pessoa passando de bicicleta, água pela cintura, e isso tudo no meio da rua. Você que é aqui da região sul e todas as outras pessoas que conhecem o sul de Santa Catarina sabem que esse é um dos principais acessos de Tubarão, né? Fica bem próximo à BR-101, então a gente está falando de um local muito comum, onde passam várias pessoas e agora está lá, o caminhão não foi nem voltou, ele ficou no meio, as pessoas tentam dar um jeito. O comerciante, o Alexandre, que estava aqui, tem o seu estabelecimento, a mãe dele mora aqui próximo também, ele teve que sair porque veio essa água. O Isaac mostrou o tamanho da onda que causa, então, uma situação muito complicada mesmo aqui em Tubarão. A imagem aí, ela impressiona pela rapidez que a água vem vindo. O caminhão ele foi avançando, agora ele parou, não sabemos o que vai acontecer, ele até está ali com a porta aberta, o motorista agora voltou para dentro da cabine, não sabemos o que ele vai fazer. O capô, ele abriu o capô nesse momento, então realmente é prejuízo tanto para quem está em casa quanto para quem está com seu veículo, né? E o pessoal ali saiu, o Alexandre saiu desesperado aqui, ele que tem o seu comércio, passou a manhã inteira, nós estamos acompanhando, percorrendo todas as ruas de Tubarão, uma situação muito triste mesmo aqui na cidade. Nós que viemos de Criciúma, quando passamos aqui pela entrada da cidade, que é um ponto mais alto,
pela BR-101, nós conseguimos ver a cidade, infelizmente, embaixo d'água. Por falar nisso, por falar nesse nível d'água e todos os prejuízos que ele tem causado, uma coisa que está repercutindo muito aqui em Tubarão tem a ver com o presídio, com a penitenciária e também com o centro de atenção aos menores infratores aqui da cidade, porque 759 apenados aqui de Tubarão estão sendo transferidos para outras unidades em todo o estado, porque a situação está realmente muito delicada, o nível da água subiu demais ali na região do presídio aqui de Tubarão, então esses 759 apenados, eles estão sendo uma mega operação, são várias viaturas da Polícia Penal, muita movimentação aqui em Tubarão, em toda a cidade, por onde anda. É por onde nós olhamos, por onde nós andamos, muitas viaturas, muitos policiais, militares, policiais penais e uma mega operação que está acontecendo aqui na cidade de Tubarão, tendo em vista o remanejamento de 759 apenados, tanto do presídio, da penitenciária e do centro de atenção a menores infratores. Eu volto com vocês aí no estúdio. Situação, hein, Maria Esther? Obrigado, Kaique. Obrigado pelo brilhante trabalho aí, o Kaique e o Isaac, incansáveis lá no sul do estado, informando, né? E essa informação é tão importante, né, para ajudar o morador lá do sul catarinense a buscar ajuda ou até mesmo correr de onde está, né? Correr de onde está. Eu ouvia nesta madrugada, nos nossos grupos de trabalho aqui da televisão, as mensagens que chegavam por parte da Defesa Civil, né, e os profissionais da Defesa Civil de Tubarão preocupados, tem que sair das áreas baixas agora, porque o rio está transbordando. Infelizmente a previsão se confirmou e está aqui, Tubarão vivendo de novo essa situação. Foi em 74, se não me falha a memória, que teve uma enchente que colocou a cidade debaixo d'água e há muito tempo, né, Tubarão não vivia uma situação como essa, infelizmente. Fala, Kaique. E sobre essa questão da enchente de 74, a enchente que aconteceu num período próximo também, nós que estamos em maio, a enchente ela foi no dia 23 de março de 1974, essa grande enchente que até hoje causa um trauma muito grande, gera esse trauma na população aqui de Tubarão, então é preciso nós, de certa forma, mesmo que a situação seja muito complicada, o Isaac pode até continuar mostrando aqui, o pessoal agora continua limpando o rio. A água, né, a estrada aqui está cheia d'água, mas assim, aos moradores de Tubarão e região, um alerta muito importante, de certa forma até para tranquilizar, se essa é a palavra correta para esse momento, os níveis do rio não vão chegar àqueles de 1974. Isso é uma informação confirmada pelos órgãos de segurança aqui de Tubarão, então de certa forma para tranquilizar a população, não vai acontecer algo parecido com o que aconteceu em 74. Volto com vocês aí no estúdio. Kaique, qual é o nível do rio neste momento aí? Ele atingiu qual o pico máximo aí no Rio Tubarão? O cara do caminhão, ele não desiste lá, né? Tira esse caminhão daí, tira esse caminhão daí. Ah, tem que trabalhar, tem que rodar a estrada. Não tem como. Olha o nível da água aí, vai acabar com o caminhão. Sem noção, gente, sem noção. Ô, Kaique, qual é o nível do rio aí agora, hein? Fernando, agora ele está aí a aproximadamente 6 metros, com variações aí para cima ou para baixo. Como eu falei, assim como o número de desabrigados, desalojados, é uma situação que ela vai mudando a todo instante, mas ele está aí na faixa de 6 metros. Torcemos, é claro, que ele diminua ao longo do dia, essa é a previsão. E aqui um relato algo aproximado, um relato dos moradores, mas que nós também presenciamos nesta rua aqui, neste acesso de Tubarão. Segundo os moradores, a água já teria baixado em mais ou menos 40 centímetros. E nós percebemos isso, né, olhando, nós que estivemos aqui mais cedo ao vivo até para todo o Brasil, então a repercussão foi muito grande aqui, a situação de Tubarão. Então realmente nós percebemos que diminuiu o nível de água aqui e torcemos para que se concretize a previsão de diminuir o nível do rio ao longo do dia. A informação que chega para a gente agora é que são 780 desabrigados. Você confirma com a Defesa Civil essa informação que chega para a gente?
quase 800 E pessoas. além desses 780, Fernando, sim, está confirmado, desabrigados são aqueles que estão em abrigos da prefeitura, ou seja, saíram de suas casas e precisaram do auxílio da prefeitura para se abrigar. E além desses 780, um número muito alto, há outros 500 desalojados, ou seja, as pessoas que saíram das suas casas, mas foram para casas de parentes, amigos, conseguiram de alguma forma aí contornar a situação. E ainda há aqueles moradores que, mesmo em situação de risco, não quiseram cumprir a orientação da Defesa Civil, do Bombeiro e continuam nas suas residências. Uma situação muito complicada mesmo. Obrigado, Kaique, pela informação ao vivo. É Tubarão na sua tela. A equipe do SBT mostrando, informando, trazendo informação que é relevante neste momento de tragédia, neste momento de enchente lá no sul do estado. E para finalizar, Fernando, rapidinho, só lembrar que para essa região sul aqui de Santa Catarina ainda tem previsão de chuva hoje. Justamente isso. Ainda Previsão tem. garante chuva para hoje? Ainda é de mas chuva, volume mas grande? chuva isolada, não como a gente viu nos últimos dias, né, com aquele grande acumulado, aquele volume todo de chuva, mas ainda tem a previsão da Ipagre-Cirã, da Defesa Civil. Então essa região continue em atenção até o fim do dia de hoje. Obrigado, Kaique, Guede, boa Maria. Então ainda tem previsão de chuva, povo de Tubarão em alerta ainda. E quando vier uma recomendação, gente, vamos acatar, né? A Defesa Civil está trabalhando, monitorando ponto por ponto. Estivemos ontem lá na sala de situação, onde a Defesa Civil, a Prefeitura monitoram todo o rio Tubarão e os pontos de alagamento, os pontos com risco de deslizamentos. Então, a hora que chegar aí uma recomendação, né, vamos acatar. Infelizmente, 3 pessoas já perderam a vida aqui no nosso estado por causa da chuva. Bom, mas Videira também vive uma situação bem delicada. Antes de Videira, chegou para a gente agora uma informação, já vou trazer aqui em tempo real, Marister. A Prefeitura de Lages decretou situação de emergência por causa da chuva. Então, por conta deste volume todo de chuva que caiu na Serra Catarinense, Lages está decretando, neste momento, situação de emergência. Fernando, o que muda na nossa vida, morador? Bom, fica mais fácil a Prefeitura realocar recursos, né? Investir, por exemplo, na ajuda aí com lonas, estruturas, para que possa atender essas pessoas que neste momento estão desabrigadas e com problemas na Serra. Lages acaba de decretar situação de emergência. E assim como Lages, a cidade de Videira também decretou situação de emergência após as fortes chuvas que atingiram a região. O decreto vale pelos próximos 180 dias. Várias casas, estabelecimentos comerciais e vários moradores ficaram ilhados por causa das chuvas. Então a gente vai agora até Chapecó conversar com o repórter Felipe Bastos, que vai trazer mais detalhes para a gente. Bom dia, Felipe! Olha, Marister, muito bom dia para ti e a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Situação muito delicada também lá no município de Videira, que acabou decretando também situação de emergência diante de todas essas chuvas que caíram na região e principalmente lá no município. A gente tem números atualizados agora da situação de Videira, números enviados pela Defesa Civil do município. Tivemos aí pelo menos 24 pontos de alagamento na cidade, 12 em localidades na zona rural e mais 12 localidades na área urbana da cidade. Pelo menos 3 pontes foram interditadas e 60 famílias desalojadas, que gira em torno aí de 250 pessoas que estão sendo assistidas pelo Departamento Social do município. Os bairros mais atingidos então por essas chuvas foram o Pedreirinha, o Decarli, o Cibrazém e também o bairro Farroupilha. A Defesa Civil está nesse momento fazendo o levantamento desses prejuízos e desses estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram então no município de Videira. Choveu aí mais de 200 milímetros em 48 horas lá na cidade. O Rio do Peixe, por exemplo, chegou a ficar 8,5 metros acima do nível normal. Os 3 rios da cidade, inclusive, eles transbordaram e a gente pode acompanhar nas imagens enviadas agora pela manhã a situação de muita preocupação por lá. O Rio do Peixe, que é o principal, o Rio das Pedras e também o Rio 15 de novembro. Todos eles acabaram transbordando, causando muitos estragos e prejuízos para os moradores que tiveram as casas aí alagadas com essa chuva.
O prefeito lá do município de Videira, ele gravou um vídeo para a gente e mandou com exclusividade falando sobre essa situação de emergência que foi assinado e decretado lá no município. A gente vai ver agora. Aqui em Videira nós registramos então em 48 horas mais de 200 milímetros de chuvas e os nossos rios transbordaram, causando grandes prejuízos e tivemos aí 24 pontos de alagamentos. 60 famílias afetadas, que envolveu mais de 250 pessoas que foram atendidas pelas nossas áreas, área social, nosso corpo de bombeiros, defesa civil. E os registros que nós tivemos aqui só foram realmente perdas materiais. Felizmente, pelo trabalho que as nossas equipes tiveram, não registramos nenhum acidente envolvendo pessoas. E isso para nós é muito importante. Pois é, então, a Defesa Civil já está trabalhando, ainda não tem os números oficiais dos levantamentos causados pelas chuvas, mas uma grande campanha já está sendo realizada na cidade para arrecadar principalmente móveis, roupas, produtos de higiene pessoal e também de limpeza para tentar ajudar essas pessoas que foram atingidas com essas chuvas. A gente vai seguir monitorando toda a situação de Videira, como em outras cidades aqui na região oeste, e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui da região. É com vocês, Fernando, Maria Esther. Felipe, obrigada pelas informações até agora. E esses impactos da chuva, gente, afetaram diversos serviços no município, inclusive o abastecimento de água em alguns bairros, né? Bairros e cidades também, né, Maria Esther? Porque ou a barragem está com a água muito turva, que é o caso do sul do estado, onde a barragem do Rio São Bento chegou a esgotar, né, e acabou transbordando. E o problema, justamente, né, de conseguir abastecer as cidades, já que a água está assim, toda bagunçada. O João Paulo está com a gente agora, ao vivo, João Paulo Cardoso, com este alerta, viu, da Casan aqui para Santa Catarina com relação ao abastecimento de água. Ô, João, tu tem aí o número de municípios que tiveram abastecimento comprometido aqui em Santa Catarina? Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia para Maria Esther. Bom, nós temos a informação de que pelo menos na Grande Florianópolis também, a região está bem afetada. Município de Biguaçu, Águas Mornas, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Tijucas, próprio aqui bairros da Grande Florianópolis e da capital também. Olha só, nas últimas 72 horas choveu o equivalente a 200 milímetros de chuva acumulada. Porém, isso é o que dificulta o trabalho da Casan, por isso que fica o alerta, a Casan não consegue identificar o que é vazamento e o que é realmente água da chuva. Por isso, ela faz esse alerta do uso consciente. A gente sabe que o uso consciente não é só quando ocorrem esses tipos de chuva, de desastres. Sempre é necessário ter o uso consciente da água. Então, a Casan faz um alerta. Você que vai cozinhar, você que vai limpar a casa, você que toma banho demorado, você que utiliza a água para lavar a calçada, precisa ter muito cuidado, evitar pelo menos de fazer esse tipo de ação, esse tipo de limpeza doméstica, por exemplo, até o restabelecimento total o abastecimento de água aqui na capital e nas demais regiões de todo o estado. Nós temos também uma última informação, Fernando, que a Celesc enviou agora há pouco, que lá na região do sul do estado, 260 casas estão com a rede elétrica desligada por motivo de prevenção, mas por questão de segurança. No total, 2.000 unidades ainda estão sem energia elétrica, mas a informação da Celesc é que ela já está trabalhando incansavelmente para que seja religada novamente essa energia elétrica em todas as residências. Assim, conforme vai baixando a água, eles vão fazendo o trabalho e tudo vai voltando ao normal. Fernando, Maria Esther. Obrigado, JP, pela informação ao vivo aqui no SBT. A gente volta a conversar já já. Cidades do norte do estado também estão sofrendo com o grande volume de água provocado aí pela chuva, viu, Maria? Joinville e São Francisco do Sul, por exemplo, registraram alagamentos em diversos pontos da cidade. O Valdir Bezerra atualiza pra gente essa situação. Olá, bom dia para quem está acompanhando a gente em todo o estado. Depois de vários dias de muita chuva aqui em Joinville, hoje o sol finalmente apareceu. Mas nessa quarta-feira não foi assim não. O joinvilense sofreu bastante, principalmente quem saiu do trabalho
para ir para casa. Diversos alagamentos foram registrados em diversos pontos da cidade. A região mais castigada, como sempre, a região central aqui da cidade, onde os veículos tiveram dificuldade de se locomover aí por causa do grande volume de água. O prefeito da cidade, Adriano Silva, por conta do agravamento da chuva, ele até reativou o gabinete de crise. O município e a Defesa Civil vão monitorar e acompanhar as condições climáticas. O gerente da Defesa Civil de Joinville, o Mike Richter, falou sobre essas medidas junto com a prefeitura. Vamos acompanhar. Então, a Defesa Civil e o município eles deram um passo a mais dentro do plano de contingências, que é a criação do Comitê de Crises, para já integrar, né, as entidades, né, as agências que trabalham já na resposta aos desastres, para acelerar as ações, né, caso sejam necessárias junto à população. Uma outra cidade também bastante afetada por conta da chuva foi São Francisco do Sul, aqui na região norte do estado. Por lá, alagamentos foram registrados em diversos locais e 2 bairros em especial foram bastante atingidos, o Ubatuba e também o Tapera. A prefeitura até suspendeu o atendimento nos postos de saúde nesta quarta-feira e ainda continuam fechados para manutenção hoje. As aulas também tiveram que ser interrompidas nesta quarta-feira e ainda continuam interrompidas hoje. Só lembrando que a prefeitura, juntamente com a Defesa Civil, informaram que o acumulado da chuva foi de 205 milímetros nos últimos 3 dias, bem acima do que chove normalmente na cidade. A Secretaria de Assistência Social e também a Defesa Civil estão de plantão. Eu volto com vocês. Obrigada, Valdir. Agora a gente vai para Blumenau também saber como é que está no momento a situação da enchente, Fernando. De madrugada, o nível do rio Itajaí-Açu começou a baixar. Às 2 da manhã estava em 9 metros. E agora, por volta de 11 horas, chegou a 8 metros e 84 centímetros. A Suelen Skelsen conta pra gente. Olá, isso mesmo. O rio continua cheio aqui em Blumenau e algumas ruas amanheceram debaixo d'água. Mesmo assim, ele está baixando o nível do rio aos poucos desde a última madrugada. E hoje o dia amanheceu com sol, o que trouxe mais esperança aqui para quem mora em Blumenau. As condições de chuva na nossa região estão mais tranquilas, em vigilância, mas a atenção redobrada agora é para as áreas onde há possibilidade de deslizamentos de terra. Isso porque, devido à quantidade das chuvas, nas últimas horas, o solo fica encharcado. Os bairros com maior risco de escorregamento são Vila Itopava e Fortaleza. Mas independente do local, se você perceber algum sinal de perigo, rachadura em muro, casa, é importante então entrar em contato com a Defesa Civil, que segue de plantão pelo telefone 199. Lembrando que aqui em Blumenau existem 60 abrigos disponíveis, mas no momento só temos um ativo aqui na cidade com 4 pessoas, que fica na Igreja Evangélica Livre, na rua Cidade do Salvador, número 89, na Itopava Norte. As aulas continuam normais aqui em Blumenau, mas se você teve alguma dificuldade para levar o seu filho até a aula, é importante entrar em contato com a unidade de ensino de cada instituição. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Suelen. Já já as rodovias. Você vai sair de casa agora, tem compromisso no período da tarde. Você vai ver região por região as rodovias que estão interditadas ou com problemas por causa da chuva. Já já, a reportagem da Morgana Fernandes em instantes. Agora, a cidade de Rio Rufino, vizinha de Urubici, que a gente viu agora ao vivo, também foi uma das cidades mais atingidas aqui em Santa Catarina. Quem vai trazer as informações ao vivo pra gente é a Shaina Marcon. Shaina, falamos bastante de Urubici, que a gente veio atrás de você, muito atingida pela enchente. Rio Rufino também não foi diferente, né? Isso mesmo, Maria Esther, Fernando, olha, e nesse momento a cidade de Rio Rufino, que é vizinha aqui de Urubici, está embaixo d'água. A gente vai mostrar uns vídeos enviados pelos moradores lá de Rio Rufino. A situação está bem complicada porque o que acontece? A água do Rio Canoas, que escoa aqui de Urubici, passa por Urubici e desce ali para Rio Rufino. E aí essa água toda, né, que represou por causa da quantidade de chuva dos últimos dias, chegou até a cidade de Rio Rufino. Então, nesse momento, a cidade está alagada. E segundo informações dos nossos colegas da Rádio Gralha FM aqui de Urubici, do Grupo SCC, a cidade está, em algumas localidades, estão isoladas. A localidade de Cerro Baio já está alagada, né, no interior lá, prejudicando as plantações de vários tipos de culturas que existem em Rio Rufino. E a prefeitura já estuda, então, o decreto de situação de emergência na cidade de Rio Rufino. A cidade está alagada nesse momento. O pessoal, inclusive, da Rádio Gralha FM me falou agora que estão deslocando para
lá para ver como é que está a situação, mas o pessoal está falando que já está alagando tudo, inclusive o centro da cidade, ele é cidade pequena, né? A praça toda embaixo d'água e também as localidades do interior. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Rio Rufino, né, atualizar essas informações, e vou continuar mostrando para vocês a situação aqui em Urubici, porque lá em Rio Rufino a água está chegando, está inundando, e aqui em Urubici a água já passou e deixou esse rastro de destruição. Olha só como é que ficou esse galpão aqui, que fica atrás de uma pousada e de uma residência aqui às margens da SC 110 em Urubici. Aqui é um depósito de verduras, né, do proprietário aqui da pousada, e ele estava falando que perdeu muita coisa. Na casa ali foi os móveis, mas aqui no galpão foi toda a estrutura, né, do depósito. Ele perdeu muitos móveis, né, muito material de trabalho, e também os motores, né, que são usados para o trabalho aqui de armazenamento das verduras que ele planta por aqui. Então, a situação é bem complicada, e a cidade de Urubici está pedindo, inclusive, doações para auxiliar as famílias e diminuir os estragos da chuva, né? Colchões, cobertores, lençóis, travesseiros, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, alimentos e água são as maiores demandas para atender as famílias aqui da cidade, né? Que foram acolhidas pela chuva, porque por mais que as pessoas já estejam voltando para casa, elas ainda perderam tudo, né? Os alimentos, enfim, tudo que tinha dentro de casa. E então o pessoal pode fazer a doação ali no CRAS, aqui na cidade de Urubici. Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações, tanto de Rio Rufino quanto de Urubici, mostrando toda essa destruição, esses estragos que a chuva causou nos últimos dias aqui na região da Serra Catarinense. Eu volto com vocês aí no estúdio. Joana Marcon, informação ao vivo, direto da Serra. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de chuva, porque agora nós vamos conhecer um projeto de Joinville chamado Almoço do Bem, que oferece refeições gratuitas para as crianças carentes. As refeições são feitas por cozinheiras voluntárias e os alimentos são doados pelos próprios moradores. Olha só. A preparação do almoço começa logo cedo. Os mantimentos são de doações feitas pelos moradores do bairro Ulisses Guimarães, que fica na zona sul de Joinville. O projeto, idealizado pela Cleri, tem um único objetivo: matar a fome das crianças do bairro. Mas ela não está sozinha e, além das doações, recebe ajuda das cozinheiras, que são voluntárias. Parte do almoço é feito de uma forma bem caseira, com esse fogão a lenha. Deixa eu até aproveitar e colocar aqui mais lenha no fogo aqui, olha só, para ajudar. Dona Maria é uma das cozinheiras, pode pôr até mais água aí no feijão aí também. Tá um cheiro gostoso, hein? A senhora é uma das cozinheiras voluntárias aqui, né? Sou. O que tem hoje de cardápio aí? Hoje tem arroz, tem feijão, tem macarrão e tem a maionese e salsicha frita. Eu gosto de vir para cá, né? Eu me sinto bem aqui na casa, eles me acolhem bem também, e a gente faz o bem para as crianças, né? Porque tu vê, com uma chuva dessa, a gente sai de casa, eu não tenho carro, venho a pé, né, que é pertinho, mas a gente vem. A Rosa está preparando já a maionese para o almoço. Olha só, ralando aqui a cenoura, batata, e a Cleri está aqui do outro lado, né, Cleri? Está preparando o que aqui? Aqui eu vou fazer o creme da maionese, creme caseiro. Faz muitos anos que a gente trabalha com as crianças, com cozinha comunitária, juntamente com as voluntárias. A Rose tem mais de 10 anos, Dona Maria também tem mais de 10 anos que trabalhamos juntas. Todo mundo vem 7h30, já estamos aqui, fazemos um cafezinho, um bolinho de chuva, uma coisinha, tomamos um café e já começamos a fazer o que a gente tem. E hoje a nossa maionese, a batatinha é uma doação que a gente ganhou do mercado, tudo doação, os ovos também são doação, tudo que a gente faz aqui é com doação. O Sidney, que trabalha como motorista de caminhão, tira o tempo livre pela manhã para dar uma forcinha para a esposa. Ajudar, põe a mão na massa, né? Senão não sai o almoço aí. Só não cozinha? Só não cozinha. Traz a lenha? Água, a lenha tá tudo ali. Ajudar os voluntários aqui para servir o almoço para a molecada, né? Você também recebe as doações, traz? Sim, a gente recebe quando precisa, a gente busca. Se a pessoa quiser doar, daí a gente busca também. Fazer aqui para a molecada, né? O projeto atende diariamente cerca de 40 crianças. O almoço é servido nesse espaço, construído pela família. Com o almoço pronto, é hora de agradecer pelo alimento. O projeto Almoço do Bem está instalado nesse local há mais de 2 anos, mas nem sempre o que recebe dá para manter as refeições. Por isso, quem puder ajudar, as doações são bem-vindas. Aqui coração de mãe aqui não falta, tem bastante coração de mãe. Sempre cabe mais um e mais um, sempre.
Que trabalho lindo de Joinville, vocês viram só o pessoal voluntário ajudando e depois ver as criancinhas ali com aquele alimento, não tem preço, né? Que sirva de inspiração para outros projetos aqui em Santa Catarina. E olha, o Hemocentro de Chapecó está precisando de alguns tipos de sangue, já que o estoque está bem abaixo do esperado. O repórter Felipe Bastos está no local e vai trazer mais informações para a gente. É isso aí, Fernando, Maria e Esther, a gente está aqui no Hemocentro de Chapecó porque a procura, né, pelos estoques continua abaixo do esperado. A Onira Maroli, que é a responsável pelo setor de captação aqui do Hemosc. Onira, tem alguns tipos de sangue específicos que o estoque está bem abaixo daquilo esperado. Bom dia. Bom dia. Sim, nós estamos com a tipagem O negativa, que é um gargalo para nós nesse momento. Estamos em estado de alerta. Além da tipagem A positiva e O positivo também, que está com estoque reduzido. Mas o nosso problema nesse momento é o O negativo. Que venham até o Hemocentro, façam as suas doações, mesmo com chuva. A partir de agora vai começar a esfriar também, mas os nossos estoques precisam sempre ser repostos. Qual mais ou menos vocês trabalham com uma média de quantas pessoas mais ou menos por dia passam por aqui? Passam por aqui na casa de 70 a 80 pessoas por dia. É o que seria dentro da nossa média para manter os estoques, mas está bem abaixo disso nesse momento. Pois é, tu comentava com a gente também que ontem, inclusive na segunda-feira, esse número foi bem abaixo do esperado aí por vocês, né? Sim, muito abaixo do esperado. Ontem foi um dia, assim, bem crítico para nós. Estávamos e estamos precisando dessas tipagens sanguíneas e a doação foi bem baixa, muito abaixo da média. Para ajudar a abastecer o estoque do Hemocentro, cerca de 500 servidores públicos realizaram a primeira Gincana Chape 2022. Foram arrecadados mais de 2.000 pares de meias, 583 quilos de tampinhas e 117 doações de sangue. As tampinhas serão revertidas em ração, que serão doadas para o NAPA atender os animais de rua e também aqueles animais de famílias carentes. Já as meias serão encaminhadas para uma loja e serão confeccionados mais de 50 cobertores que serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade social. Todo mundo pode ajudar, né? E a gente está acompanhando aqui no SCC Meio Dia os estragos da chuva por todo o estado. Tem registros de enchentes, ruas alagadas, o que acende o alerta também para a transmissão de doenças como a leptospirose. Você já ouviu falar? João Paulo está ao vivo aqui com a gente, com um especialista e vai tirar todas as nossas dúvidas. JP, então para começar, você poderia falar para a gente dos principais sintomas dessa doença, né? Para a pessoa já ir procurar ajuda também. Conta para a gente. É isso mesmo, Maria Esther. Perigoso, né? Agora, no tempo de enchente, tem gente que não consegue ficar sem colocar o pé na água. Às vezes é inevitável. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o infectologista Marcos Paulo Guschert, que vai falar para a gente. A gente sabe que não pode pisar na água de enchente, mas nem sempre o pessoal consegue. Está dentro de casa, água por 1 metro de altura dentro dos lares. Quais são os sintomas da leptospirose e se é só leptospirose que esse tipo de enchente pode transmitir? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, na verdade, a leptospirose é a doença mais comum, né, que a gente vê depois de inundações, onde a gente tem água contaminada com a urina de ratos, que é a fonte de contágio, né? Ela entra através da nossa pele e pode nos causar doença. Não é a única doença, a gente pode ter hepatite, principalmente hepatite A, que também é transmitida pela ingestão de águas contaminadas, e para isso existe até vacina para prevenir, já disponível para as crianças na rede pública, e outras doenças diarreicas, que a gente chama de gastroenterites, né? Por contaminação bacteriana também, são as mais comuns. Os sintomas da leptospirose nós precisamos estar atentos porque eles não são específicos e são comuns a outras doenças. Então, os sintomas são febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor abdominal e uma característica muito importante são dor nas panturrilhas, dor nas batatas das pernas, né? Que é uma região muscular muito frequentemente acometida. Então, havendo essa suspeita, deve-se procurar atendimento médico. Doutor, o tratamento tem que ser mesmo no hospital, não dá para tratar em casa? Como que é o tratamento e se tem risco de morrer por causa da leptospirose? Então, excelente pergunta, né? Havendo suspeita de leptospirose, né, é necessário fazer uma investigação, às vezes com realização de exames complementares, né? E formas mais leves, então quando o indivíduo está bem, não está gravemente acometido, pode ser tratado o que a gente chama ambulatorialmente, com antibiótico via oral e tratamento em casa, né? E esse indivíduo deve ser supervisionado pela atenção primária de saúde.
quando tem acometimento mais grave, isso até é mais comum em adultos, né, do que nas crianças, em geral há risco de lesão no fígado, lesão nos rins e até de uma maior mortalidade. Aí se indica o tratamento com antibiótico endovenoso e com os pacientes internados. Certo. Doutor, muito obrigado. Nós falamos aqui com o Marcos Paulo Guchert, infectologista. Agora, a dica para não pisar na água de enchente, essa também pode ficar, né? É clichê, mas é verdade. Evite. Aquele que não puder evitar, fique atento aos sintomas, porque é muito perigoso, leptospirose e outras doenças, né, Fernando e Marister? É isso. Obrigada, JP, pelas informações. Um alerta de saúde também com relação às chuvas, aos alagamentos. Fernando. 12h19, vem cá, vamos falar de SBT Comunidade. Atenção, minha grande Florianópolis, alô, meu continente. Lembram do projeto de revitalização da Rua Coesa, ali no Cobrasol, área nobre de São José, hein? A gente tá de olho. Pergunta se eu esqueci. Pergunta, Fernando, você esqueceu da revitalização que foi prometida na Rua Coesa? Não. E você também não. Por isso, nós vamos voltar neste assunto. Teve reunião agora há pouco em São José para discutir. Peraí. Vão fazer ou vai ficar só na promessa? Né, a gente já viu ali assassinatos, baladas polêmicas, troca de tiros, muitos arrombamentos, furtos, e não é de hoje. Estou mentindo? Conta pra mim. Hoje pela manhã, uma reunião novamente discutiu o assunto. Atenção, São José, vai sair ou não vai esta revitalização que pretende, além de melhorar a questão arquitetônica do bairro Cobrasol, melhorando até mesmo as questões comerciais, também promete trazer mais segurança para os moradores. Então pode rodar a reportagem, vamos ver se agora sai. A placa grudada no vidro anuncia local monitorado. Nos últimos 2 anos, o Fabiano, que é proprietário deste restaurante, precisou investir pesado em segurança eletrônica. Só que não parou por aí. Do lado de fora, acreditem, ele também colocou grade para evitar furtos dos hidrômetros. Tudo isso porque o comércio dele fica na Rua Coesa, no bairro Cobrasol, em São José, na Grande Florianópolis, uma das mais movimentadas do bairro e que também é alvo frequente de criminosos. Aqui na casinha de gás, cadeados especiais para proteger os botijões que estão aqui dentro. Logo mais aqui em cima, ó, concertina, para evitar que os ladrões pulem por cima da casinha de gás. Olha a concertina lá em cima, proteção, proteção, mais proteção. E aqui no detalhe, cadeado, corrente, tudo para evitar que os bandidos entrem aqui durante a madrugada. E a gente está aqui com o proprietário do restaurante. Quantas vezes tu já foi visitado aqui por ladrões? Quanto já gastou? Como foi? Então, a gente já diversas vezes, né? O gás foi uma visita, então a gente chama um profissional para fazer o reforço, para colocar um cadeado especial. A concertina para evitar foi outra visita. Aqui, né, a parte que tentaram roubar já 2 vezes, eles quebram os cadeados e entram. Aqui não tem coisas para roubar, mas eles quebram e entram para ver o que tem. Lá em cima o ar-condicionado. Coloquei concertina, voltaram e mexeram. Coloquei corrente para prender as máquinas, voltaram a mexer. A última opção foi eu ter que colocar grades para eles não voltarem. E isso, cada vez que a gente faz, chama um profissional, paga os equipamentos. E até quando a gente vai ficar gastando com esse custo de segurança, que a gente já vem de uma pandemia aí com redução de muita coisa e ainda tem que ficar gastando, né, com monitoramento de alarme interno, câmeras externas da Cronos, e tudo isso é um custo que a gente às vezes tem que repassar. E no momento a gente nem está conseguindo. Por isso, 50% praticamente dos bares e restaurantes fecharam no Brasil hoje, né? Então está complicado, tem que melhorar bastante coisa. A Rua Coesa tem mais de 100 comércios nos seus 568 metros de extensão. O vice-presidente de patrimônio da Enflo de São José garante que as reclamações relacionadas a furtos e roubos na região são constantes. Às vezes os valores nem é o produto em si, o roubo, mas o transtorno, o custo que gera para o lojista é enorme. Porque às vezes corta um pedaço de fio pequeno que vai vender por pouca coisa, mas o lojista vai ficar sem luz, vai depender de profissional, vai ter que trocar todo o cabeamento, funcionários sem trabalhar, empresa sem faturar e às vezes um dia, mais de um dia às vezes parado por culpa de algum roubo insignificante, mas que causa um transtorno gigante para o empresário. De acordo com a Guarda Municipal de São José, em dezembro do ano passado foi lançada a Operação Saturação.
com a intenção de tentar diminuir as ocorrências na região. Sabendo, né, dos furtos de fios e cabos de transmissão elétrica, teve uma reunião com o prefeito, com o vice-prefeito, em dezembro do ano passado, e a partir de um pedido dele, a gente mobilizou uma grande operação que chama Operação Saturação, que ela visa especialmente combater a criminalidade nos bairros de Campinas e Cobrasol, normalmente dos furtos de fiação de cabo de energia elétrica e de hidrômetro, e fazendo patrulhamento preventivo em todo esse entorno. Empresários da região e a Prefeitura de São José vão se reunir na noite desta quinta-feira com a intenção de encontrar soluções para conter a falta de segurança nos bairros Cobrasol, Campinas e principalmente na Rua Coesa. Para discutir e alinhar ações efetivas, porque fatos existem muitos, roubos existem muito e precisa ser feita realmente uma ação para inibir definitivamente esse roubo que está exageradamente descontrolado. Meio-dia e 25, o que a gente já cobrou soluções para esse problema da falta de segurança em São José. O próprio SCC Meio-dia foi ao vivo lá do bairro Cobrasol. Quem lembra? De lá para cá, uma série de ações vem sendo desenvolvida. Polícia Militar, com relação a atendimento social e de saúde para pessoas em situação de rua, por exemplo, sem falar no trabalho da Guarda Municipal. Mas é claro que os moradores sempre cobram respostas mais efetivas. Muito embora a gente que caminha pelo bairro já perceba que a situação de segurança melhorou. Mas muita coisa ainda precisa ser feita e a própria prefeitura, não é mesmo, entende desta forma. Agora pela manhã, o nosso repórter reuniu ali no centro do Cobrasol, você viu na reportagem, comerciantes, moradores, a prefeitura, a guarda municipal, reunimos as pessoas mais importantes e interessadas neste assunto. Agora, a verdade mesmo é que uma reunião oficial acontece na noite de hoje. E aí sim, todas essas pessoas que conversaram com o SBT agora pela manhã vão expor diante de Prefeitura, Câmara de Vereadores, Polícia Militar, Segurança Pública, as necessidades. E vão ouvir, não é mesmo, as ações que devem ser colocadas em prática. Hoje à noite, a reunião. Seguimos por aqui porque na segunda-feira, Marister, tem estreia aqui na tela do nosso SCC SBT. O primeiro impacto é você bem informado nas primeiras horas do dia com Cleiton Ramos. Tudo que impacta a vida dos catarinenses agora nas primeiras horas do dia. Aqui no SCC SBT. De segunda a sexta-feira. Informação, comunidade e prestação de serviço. O que você precisa saber antes de sair de casa, sem perder o jeito SBT de ser. Vem aí, primeiro impacto Santa Catarina. Você não pode perder, a partir de 6h55 da manhã, é o SCC SBT ampliando a faixa de programas locais, ou seja, é mais espaço para você de toda a Santa Catarina reivindicar e se informar. A partir da próxima segunda-feira, um importante passo do SBT aqui em Santa Catarina para que você tenha mais informações. Primeiro Impacto, esse jornal que já é sucesso para todo o Brasil, agora exclusivo para Santa Catarina, com esse jornalista que é um querido, uma pessoa muito simpática, que você vai adorar assistir como apresentador e que a gente já conhece de longa data como repórter, hein, Maria? E ele, imagina, você vai tomar um cafezinho em casa assistindo o Cleiton, ali te contando todas as notícias do dia, você vai sair de casa já muito bem informado a partir de segunda-feira. Um novo jornal, é isso mesmo, Fernando, mais um, já tem 1h45 de SCC Meio-Dia, tem A Tarde é Nossa, tem o Ponto e Contraponto com o Cláudio Prisco, tem o SCC News, olha quanto conteúdo local para você. Sim, e a partir de segunda-feira, mais 1 hora de programação local para você acordar bem informado com o primeiro impacto, as notícias que impactam o seu dia. Gostou, Maria Esther? Gostei, adorei. Estou Cleiton. na ansiedade aqui para acompanhar o Cleiton. Boa sorte para você. Tudo de bom, Cleiton, nosso parceiro até então aqui do SCC Meio-Dia, agora ganha o programa dele aqui na grade do SBT. Vamos seguir. A gente acompanhou aqui no SCC Meio-Dia a volta às aulas presenciais na UFSC e o retorno animou, viu? Não somente os alunos não, Maristel. Animou também os comerciantes ali da região. O Thiago Pires, ele foi conferir como é que está sendo essa retomada ali no entorno da UFSC, olha só.
Nos últimos 2 anos, devido à pandemia, a UFSC estava em silêncio. Poucas pessoas circulando pelos prédios do campus, alunos e professores em ensino remoto. Com isso, o comércio da região foi um dos mais afetados no período. Os que sobreviveram com a crise tiveram que fazer malabarismo com as contas. Há 2 anos atrás, a gente estava se preparando para volta às aulas, que é sempre em março, e aí teve toda a época das férias escolares ou das férias da universidade. Quando a gente se preparou, tivemos 15 dias de aula, no máximo 10 a 12 assim, dias de aula, e a pandemia parou. Então nós fizemos toda uma preparação de estoque, de preparação para a volta, e acabamos fechando em poucos dias. O movimento abaixou demais, já que a gente depende quase que exclusivamente da UFSC. Nós tentamos criar algumas alternativas de trabalho, redirecionando para a internet, o WhatsApp e atendimento, mas a redução foi extrema, o movimento era quase zero. Com a volta às aulas do dia 18, cerca de 30 mil pessoas voltaram a frequentar presencialmente aqui o campus. Alunos, professores, funcionários. Com isso, a economia aqui da região voltou a ficar aquecida e os comerciantes cada vez mais confiantes. Eu acho que para o retorno bom vai levar em média de 6 a 8 meses, até porque teremos umas férias de novo em setembro, que é a mudança do semestre até a adaptação total do calendário. Então eu acho que de 6 a 8 meses ainda para o movimento voltar ao que era. A expectativa foi a pandemia inteira, então nós gerávamos expectativa a cada anúncio que o movimento iria voltar. Hoje ele é mais aceitável, porque realmente voltou. É verdade, Karina. Voltou mesmo com toda a força. Dentro e fora do campus, é possível ver a quantidade de alunos circulando. Esta praça, por exemplo, localizada próximo à entrada da UFSC, abriga diversos comerciantes que também tiveram que lutar muito para manter o negócio durante a pandemia. O seu Vanderlei trabalha no local há 3 anos e, para ele, persistência foi o foco para não desistir. E já nesses primeiros dias de volta às aulas, tem boas expectativas. Não foi fácil. Temos que persistir muito porque sem aluno, né, aqui ficou praticamente parado, sem ninguém. Mas tinha alguns clientes, né, que trabalham aqui na universidade, que a gente veio a não deixar eles na mão. Mas foi mais persistência para poder tentar fazer com que, assim que voltasse a faculdade, as vendas voltassem a melhorar. Vanderlei, as aulas voltaram agora, o senhor já consegue perceber essa diferença? Consegue ter uma expectativa boa aí para o futuro? Sim, as vendas aqui aumentou 50%. Pelo menos a minha aqui aumentou 50%, entendeu? Então eu estou até alegre, porque da semana para cá, em vez de eu tirar às vezes dinheiro do bolso para abastecer aqui, né, o mercado, hoje já estou tendo lucro. Então a expectativa é boa? Boa, muito boa. E que continue assim, seu Vanderlei. Um recomeço para todos, alunos, professores e para a economia local. É hora de correr atrás do prejuízo e vencer os novos desafios. E que continue assim. Agora a gente volta a falar das chuvas. Santa Catarina continua em alerta. A Defesa Civil divulgou um novo boletim e a nossa equipe atualiza agora o cenário em algumas regiões afetadas. Mortes, os alagamentos, deslizamentos, são muitos os estragos causados pela chuvarada. Olha só. De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Estado, até o momento, 109 municípios catarinenses relataram ocorrências que vão desde alagamentos, deslizamentos, queda de árvores e muros. Há registro de 2 mortes no município de São Joaquim. 2 homens que estavam em um veículo que foi arrastado pela correnteza. Também na Serra, hoje pela manhã, foi encontrado um corpo de um homem na SC-110 em Urubici. A suspeita é de que ele tenha sido arrastado pela correnteza durante a enchente que atingiu a cidade na noite de quarta e madrugada de hoje. Dados das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil apontam que 30 mil pessoas tenham sido diretamente afetadas. Cerca de 445 estão desalojadas e 178 desabrigadas. Depois de muita chuva no estado, o sol já começa a aparecer em algumas regiões, como é o caso aqui de Florianópolis, que mesmo ainda tímido, ele já começa a dar as caras. A chuva se foi, mas por onde ela passou, deixou muito estrago e prejuízo. A Defesa Civil informou que até o momento, 7 municípios emitiram decretos de situação de emergência: Tubarão, Orleans, Forquilinha, Urubici, Maracajá,
Araranguá, São Joaquim. O município de Taió deve decretar situação de emergência ainda hoje. No sul do estado, Tubarão é o município mais afetado pelas fortes chuvas. Até o fim da tarde de quarta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atenderam 55 ocorrências. O número de desabrigados subiu para 101 e estima-se que o de desalojados seja superior. Na Serra Catarinense, Urubici registrou, segundo a prefeitura, a maior enchente da história. Os danos são muitos e pelo menos 60 famílias ficaram desabrigadas. A Defesa Civil e Prefeitura trabalham nesse momento no rescaldo e limpeza das áreas atingidas. Ainda na Serra, neste momento, a cidade de Rio Rufino está em alerta. Essas imagens mostram o centro da cidade começando a ficar alagado. Os perigos e alertas também servem para quem utiliza as rodovias estaduais e federais. As autoridades informaram os trechos críticos do estado e você confere a lista no portal SCC10 acessando o QR Code da tela. Essas imagens foram feitas agora pela manhã na SC 370, próxima à Serra do Corvo Branco. O asfalto cedeu e a via está interditada nesse momento. Em Florianópolis, os ventos fortes desta madrugada arrastaram um veleiro que estava ancorado até a praia de Pântano do Sul, no sul da ilha. A Defesa Civil está identificando o proprietário e realizando a remoção da embarcação nas próximas horas. De acordo com o meteorologista Peter Scheuer, o ciclone extratropical que atingiu o estado já está se afastando da costa e as temperaturas mais baixas devem chegar em breve. O ciclone extratropical ele já se encontra sob o Oceano Atlântico, em alto mar, não oferece mais risco aqui para o estado de Santa Catarina. E agora a tendência para os próximos dias é que nós mantenhamos uma condição de tempo mais seco. Sol, algumas variações de nuvens, tempo bom tanto nessa quinta, sexta e fim de semana. E vai fazer frio. As temperaturas elas permanecem mais baixas durante as primeiras horas da manhã. Pontualmente alguma geada fraca e isolada até pode acontecer em Lages. E também em alguns pontos aí do topo da Serra Catarinense, São Joaquim, Bom Jardim, Urupema, Urubici, e por conta dessa massa de ar frio que traz temperaturas próximas ou abaixo de 0 grau. Tá vendo esse QR Code aqui no cantinho? Você pode apontar a câmera do seu celular, vai direto para o nosso portal da notícia, o SCC10, e lá você confere em tempo real a situação das rodovias aqui de Santa Catarina. Bora para a nossa previsão do tempo? Finalmente, boas notícias. A chuva começa a perder força nessa quinta-feira. O ciclone está se deslocando em direção ao mar. Com isso, a previsão é de algumas nuvens ainda e aberturas de sol na maior parte do estado, mas ainda tem chance de chuva isolada no litoral sul, na Grande Florianópolis e em algumas cidades também da região serrana. Mas apesar do sol, gente, uma massa de ar frio e seco está avançando e deixando as temperaturas mais baixas. Olha só. No oeste, hoje com tempo mais seco, a máxima é de 20. Na região do meio-oeste, amanheceu com 17, a máxima é 18 graus. Região serrana, olha só, hoje o dia começou com 4 graus, 14 é a máxima. Sul do estado, Grande Florianópolis, região do Vale e Litoral Norte vai ficar entre 20 e 24 graus. Planalto Norte não passa de 20. E amanhã, sexta-feira, finalmente o tempo vai permanecer estável e ensolarado em todo o nosso estado. E aí, junto com o sol de novo, vem a queda nas temperaturas. Então, a gente pode ter amanhã registro de menos 1 grau na Serra. Tem previsão também de nevoeiros ao amanhecer e de geada em algumas cidades ali da Serra. A gente vai ver como é que ficam as mínimas. Olha só, São Joaquim amanhã, mínima de menos 1, máxima de 17. Xaxim, na região oeste, com solzão, amanhece com 5 graus. Joaçaba com 6. Criciúma amanhã, 8 graus nas primeiras horas do dia. Três Barras também. Floripa, né, já dá uma amenizada aqui para o litoral, amanhece com 14, mas a máxima é 23. Fica mais fresquinho. Itajaí amanhece com 15 e Joinville mínima de 16 e máxima de 24 graus. E o fim de semana deve continuar assim, temperaturas mais baixas e tempo mais seco. Chegou a hora do esporte por aqui. Vamos lá. Dominique está chegando por aqui, bom dia para você. Bom dia, Maria, e bom dia também para você aí de casa. A Champions League tá pegando fogo. Nessa quarta-feira a gente teve um jogo sensacional. O Real Madrid se classificou para a grande final da Liga dos Campeões, mas se engana quem pensa que foi fácil. Olha só.
Para o Real Madrid, só a vitória importava. Isso porque no jogo de ida, a equipe espanhola perdeu com um placar de 4-3 para o City. Com essa diferença no placar agregado, o Real começou o jogo indo para o ataque e impondo o ritmo de jogo. O time até chegou ao gol de Ederson, mas não conseguiu balançar as redes. O caldo engrossou na segunda etapa, depois que aos 27 minutos Bernardo Silva tocou para Jesus e o brasileiro deixou a bola passar para a finalização de Mahrez, que abriu o placar para o City. Quando parecia que a partida já estava acabada para os espanhóis, a estrela do brasileiro Rodrigo brilhou e ele fez algo inacreditável. Marcou 2 gols em apenas 2 minutos. Isso mesmo, 2 gols em um período de 2 minutos, no finalzinho da partida, levando assim o jogo para prorrogação. No tempo extra, a equipe da casa estava embalada e já aos 2 minutos ampliou. Benzema foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. O francês bateu e marcou. O City até tentou reagir, mas não conseguiu finalizar no gol. Fim de jogo, Real Madrid classificado para a grande final. Que jogão de bola foi esse? Então agora a gente já tem a final definida. Liverpool e Real Madrid. Eles se enfrentam no Stade de France, em Paris, no dia 28 de maio. E é claro que você vai conferir a grande final aqui na tela do SCC SBT. Agora vamos falar de Libertadores da América? Nesta quarta-feira tivemos 2 brasileiros em campo. Flamengo e Corinthians empataram os seus jogos e a gente vê os melhores momentos agora. Nesta quarta-feira foi a vez do Flamengo entrar em campo. O rubro-negro foi até a Argentina enfrentar o Talheres. A partida começou equilibrada, mas com poucos minutos de jogo, Pablo sentiu e precisou ser substituído. Depois disso, o Flamengo ficou desorganizado, com Arão na zaga e Andrias no meio-campo. O Talheres cresceu e aos 33 minutos, Michael Santos recebeu a bola do lado esquerdo do ataque e cruzou para ninguém na área. Arão se precipitou e desviou a bola para dentro do próprio gol. E a narração para esse lance, vocês já sabem qual é, né? Atenção, Arão! Tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Atenção, Arão! Tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Na segunda etapa, os brasileiros voltaram com tudo. E já aos 4 minutos, Arrascaeta recebeu de Isla e deu um chutaço no ângulo. Gol para o Flamengo. Aos 11 minutos, Godoy lançou para Michael Santos, que marcou para os argentinos. O Flamengo ainda foi para cima e conseguiu buscar o empate. 2 para o Flamengo, também 2 para o Talheres. A outra equipe brasileira que foi a campo foi o Corinthians, que jogou contra o Deportivo Cali, lá na Colômbia. A partida terminou em 0-0, mas o que não faltou no jogo foi emoção. O Timão teve várias chances de abrir o placar e a equipe da casa teve até pênalti marcado a seu favor, mas contou com uma grande defesa de Cássio. Mesmo com as chegadas, ninguém balançou as redes. Então agora eu preparei 2 telas para mostrar para vocês como fica a situação tanto do Flamengo como do Corinthians agora na competição. Faltando 2 rodadas, o Corinthians está no Grupo H e está na liderança. Se ele tivesse vencido o jogo de ontem, ele teria se classificado. Mas como empatou, a gente tem a seguinte situação. O Flamengo na liderança com 10 pontos e o Talheres com 7 em seguida. Só que, como faltam 2 rodadas, ainda as equipes podem fazer 6 pontos. Então, tudo pode acontecer. O Flamengo ainda não está classificado. Agora a gente pode rodar a outra tela para ver a situação do Corinthians. O Corinthians também está na liderança do Grupo E, com 7 pontos. Mas assim como no Grupo H, ele ainda não está classificado, porque ainda tem 2 rodadas, 6 pontos. O Boca Juniors pode ultrapassar, o Deportivo Cali também e o Always Ready também pode chegar. Então, tudo pode acontecer nesse grupo ainda. Agora eu quero dar uma dica para vocês de programação. Hoje tem Euroleague, Frankfurt e West Ham disputam uma vaga para a final e o Theo José é que faz o convite.
Hoje é dia de decisão no SBT. A Eintracht Frankfurt e West Ham disputam uma vaga na final da Liga Europa a partir de 15 para as 4 da tarde. E os alemães estão com a vantagem. No jogo de ida, teve gol com 48 segundos de bola rolando. Os ingleses até buscaram um empate, mas o Frankfurt venceu a partida por 2-1 e continua invicto na competição. Um empate é suficiente para o Frankfurt avançar e qualquer vitória do West Ham por um gol de diferença leva o jogo para a prorrogação. Promessa de emoção pura, vale vaga na grande final da Liga Europa. É hoje, a partir de 15 para as 4 da tarde, aqui no SBT. Então já marca na sua agenda, hoje 3h45 da tarde, aqui na tela do SCC SBT. Para finalizar, ontem o Criciúma foi a campo. O time catarinense jogou contra o CSA e a equipe ficou em 1-1. Os gols saíram na segunda etapa e foi marcado por Didira, que marcou para os donos da casa, e Hermes marcou para o Tigre. O próximo jogo do Criciúma é nesse sábado, quando ele vai até o Paraná para disputar contra o Operário. Por hoje era isso. Muito bom. Obrigada, Domi. Amanhã você está aqui de volta e a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, não. Meio-dia, 48 minutos, de volta com as notícias de Santa Catarina, aqui pelo SBT. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Olha ela me chamando, a Ana Paula Bittencourt está me chamando com os destaques do portal SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Ciclone provoca fechamento do complexo portuário de Itajaí em Navegantes. E aí, viu, dona Ana, o prejuízo para a economia é mais que milionário, eu diria bilionário. Conta pra gente, bom dia. Oi, Fernando, bom dia a todos que nos assistem aqui na TV e também pelo portal SCC10. Estamos falando de chuva, né, Fernando? Temos nesse momento 109 municípios do estado atingidos, centenas de desabrigados e muito prejuízo. E também por causa das chuvas, o canal de acesso ao complexo portuário de Itajaí e Navegantes precisou ser totalmente fechado por falta de segurança para a navegação. No momento, Fernando, são 4 navios atracados e outros 3 parados em alto mar, aguardando melhorar aí a situação. Os prejuízos desse período parado, segundo nos informou a assessoria, como você antecipou aqui, podem ser milionários. Mas, Fernando, por falar em milhões, a notícia agora é boa para moradores lá do meio-oeste do estado. Um bolão com 34 cotas feitas em Herval do Oeste acertou 6 dezenas da Mega Sena sorteada na noite de ontem e vai receber quase 59 milhões de reais. A aposta ganhadora com 8 números foi feita na Buco Loterias, que, segundo o proprietário, nunca tinha vendido uma aposta vencedora do prêmio principal. No próximo concurso, que tem sorteio no sábado, dia 7, Fernando, o prêmio estimado é de 3 milhões. As dezenas sorteadas estão disponíveis lá no portal scc10.com.br. Mas, Fernando, só para você ter uma ideia do tamanho desse prêmio aí, 59 milhões, um apartamento com cerca de 200 metros quadrados em Balneário Camboriú, que tem o metro quadrado mais valorizado do país, se compra a partir aí de 2 milhões. Fernando. Tá bom, né? Tá bom, Ana. Se você ganhar, você me dá um apartamento de presente, tá bom? E se eu ganhar, quem sabe eu te alugo uma kitnet. Ô, Ana, deixa eu falar contigo o seguinte. O que a gente tem mostrado aqui de acidentes por causa da embriaguez é algo impressionante. Então vem comigo. Você se envolve num acidente, você percebe, motorista embriagado provocou o acidente. Liga pro socorro. Acidente aqui, tem uma vítima precisando de ajuda. E aí, quando vai o cara da ambulância, tá bêbado também. Motorista de ambulância é preso na 282, hein? BR-282, porque estava dirigindo bêbado. Ô, Ana, e aí, o que faz com o motorista da ambulância bêbado?
que perigo, né, Fernando? Para socorrer e ele também estava embriagado. A PRF prendeu, então, na noite de ontem, durante uma fiscalização na BR-282 em Maravilha, o motorista de uma ambulância do município de Saudades, lá no oeste, dirigindo embriagado. Na ambulância, Fernando, esse homem de 44 anos transportava uma mulher grávida, uma enfermeira e um acompanhante. Os bombeiros militares, então, precisaram ser acionados para levar a paciente ao Hospital de Maravilha. Procurado pela reportagem, a Prefeitura de Saudades informou que está apurando o caso. E para fechar minha participação aqui, Fernando, o governo federal anunciou um conjunto de medidas para impulsionar o mercado para mulheres e permitir a flexibilização da jornada de trabalho após o fim da licença maternidade. Dentre as medidas, Fernando, estão a liberação de recursos do FGTS para pagar a creche para os filhos e também para cursos de qualificação profissional. Para quem quiser mais detalhes sobre essa notícia, está lá disponível em scc10.com.br. Fernando. Obrigado, Ana. SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Você vai sair de casa agora à tarde, hein? Vai pegar o carro, tem compromisso? Presta atenção. Rodovias em todas as regiões de Santa Catarina tiveram problemas por causa da chuva. Quer ver? Pode rodar. A chuva também afetou o trânsito nas rodovias estaduais e federais por Santa Catarina. Há pontos de atenção em todas as regiões do estado. Na região serrana, a Serra do Corvo Branco, na SC 370, está totalmente interditada. Houve queda de barreiras e deslocamento de rochas. Nesse vídeo, o motorista desce do veículo e filma a pista totalmente obstruída. Mas a situação é essa aqui, cara. Crítico, feio. Meia pista foi embora aí uns 30, 40 metros. Além da Serra do Corvo Branco, a SC 114 entre Painel e São Joaquim também está interditada. A SC 390 em Bom Jardim da Serra está em obras por causa da ampliação das rachaduras da pista. Na SC 110, entre Urubici e São Joaquim, também há interdição por conta de alagamento. Inclusive, a cabeceira da ponte do Rio do Bispo caiu. Na Grande Florianópolis, a SC 108 está em situação de atenção entre Rancho Queimado e Anitápolis. São várias barreiras caindo no local. A BR-282 em Rancho Queimado segue com obstrução por conta da queda de barreiras, com uma faixa obstruída. O trânsito segue com o sistema pare e siga. Na SC 410, em Canelinha, o tráfego de veículos está interditado até a sexta-feira para desobstrução da drenagem pluvial que corta a rodovia. No meio-oeste, a SC 453 está interditada. Nessas imagens aéreas, a pista aparece totalmente alagada. Nesse vídeo, o caminhão aparece pela metade, já coberto pela água. Na SC 135, em Pinheiro Preto, a interdição total também da via por causa da queda de barreiras e árvores na pista. Na região do Vale, em alguns pontos, a pista desaparece em meio à água. A SC 114 em Taió está parcialmente interditada. A SC 108 em Blumenau também continua parcialmente interditada por conta de um deslizamento de terra. Na SC 350, entre Aurora e Rio do Sul, o trânsito segue interrompido com água sob a pista. A SC 350, no centro de Rio do Oeste, também segue alagada. Na região sul, a SC 390, na Serra do Rio do Rastro, continua interditada por segurança. As imagens são assustadoras, de motoristas que tentaram se arriscar ontem passando pela rodovia. A SC 390, entre Orleans e Lauro Miller, também teve queda de barreira e está totalmente interditada. Assim como a SC 108 em Criciúma, a SC 108 em Braço do Norte e a SC 443 no Morro da Fumaça. 5 minutos faltando para 1 da tarde. Excelente serviço da Morgana Fernandes para você, motorista que vai sair de casa agora para toda Santa Catarina. O Kaique tá aí, não? Ô, Kaique, vem aqui. O Kaique tá com o bombeiro que sobrevoou, agora há pouco, né? Sobrevoou a região sul, Tubarão especialmente. O Kaique traz as últimas informações da cidade mais atingida pela chuva. Já são mais de 800 pessoas que tiveram que deixar as casas onde vivem. Kaique, atualiza pra gente. Vamos lá então, Fernando, sem perder tempo, eu já vou conversar aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros da região de Tubarão. Comandante, o senhor que sobrevoou aqui a cidade, como é a situação neste momento de Tubarão? Exatamente, nós fizemos agora um sobrevoo com a equipe da Polícia Militar em 2 pontos
para confirmação de informações que foram prestadas e trazidas aqui ao Centro Integrado de Gerenciamento. Primeiramente, a gente sobrevoou o ponto lá na localidade da Madre, o qual a gente recebeu notícia do rompimento de um dique, o qual faz a separação dos campos, ali da Madre e o Rio Tubarão, e realmente confirmou há um rompimento lá no dique. As águas do Rio Tubarão estão adentrando ao campo e somando-se ali as águas acumuladas decorrentes das chuvas. Há ainda um grande deslizamento até as localidades mais próximas, acreditamos que a diminuição do volume do rio, do nível do rio, também diminua o volume de água que está sendo colocado junto àquele campo, possivelmente não atingindo aí as comunidades mais próximas. Então, com relação, comandante, à região ali da rodovia Ivani Freta, do Rio Capivari, o senhor passou por essa região também? Tem informações? Sim, passamos. Esse foi o segundo ponto, passamos desde a usina eólica até aqui a localidade dos bairros de Parque das Palmeiras e Esperança. E observamos também que ali tem diques formados pelas plantações, pelos campos, e decorrência da elevação do Rio Capivari, as águas estão passando, ultrapassando ali esses diques e acumulando também essas águas que já estavam ali junto às plantações. Então há sim agora uma análise por parte da equipe técnica da Prefeitura Municipal para tomar medidas para a contenção dessas águas, para que elas não possam atingir as comunidades mais próximas. Tá certo, comandante, muito obrigado. Fernando, continuamos acompanhando toda a situação aqui na cidade de Tubarão e qualquer atualização na programação do SCC SBT e no nosso portal, o SCC10. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Kaique. Parabéns pelo trabalho. Kaique Goede e o Isaac estão no sul do estado. Incansável essa equipe lá no sul. Vamos lá. O assunto hoje é Luiz Ignácio Lula da Silva. Cláudio Prisco, boa tarde. Como vai, Fernando? Tudo bem, e você? Hoje é quase que uma participação de um personagem único. Roda-te a Cris. Sabe, nós não queremos um mundo, sabe, unipolar, em que só pode estar na mesa um pensamento, uma tese. Não, nós queremos um mundo multipolar que tenha 500 pessoas discutindo na mesa. Aí sim a gente vai ter um mundo feliz. Tá? O cara contando piada de nordestino e eu rindo. Eu contando piada, sabe, de outras pessoas, as pessoas rindo. Tá proibido contar piada. O mundo tá chato pra cacete. O mundo tá pesado. Sabe, todas as piadas agora viraram politicamente erradas. Então não tem mais graça. Se você quer dar idade, deve ver esse programa de humorismo chato pra cacete na televisão. Sem comentários. Próximo vídeo. A decisão da ONU ontem mostrou a falácia do que foi o processo contra mim. A decisão de não me deixar ser candidato, a decisão de me prender. Ontem a ONU deu um chute nisso e mostrou a pouca vergonha que foi feito para evitar que o Lula fosse presidente da República em 2018. Agora a União tem até 180 dias para saber como é que ela vai repor os prejuízos que eu tive. Bom, o correto seria revogar o mandato do Bolsonaro e me colocar na presidência. Como já está no fim, eu também não quero no fim. Então, que deixe as eleições serem democráticas. Ele quer indenização. A União vai ter que pagar. Os impostos recolhidos pelo governo federal vêm de onde? Exclusivamente da população brasileira. Então, nós teremos que ressarcir por conta de uma decisão que ele alega que também é da ONU. Qual é a competência e atribuição que a ONU tem para anular, para julgar Lula da Silva? Não houve manifestação da ONU, coisíssima alguma. O que houve, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, esquerdopata, sabidamente, de forma internacional, que largou um relatório condenando o que fizeram com Lula. Vamos lá, esse Comitê de Direitos Humanos da ONU, que concluiu, que o chefe petista teve seus direitos e garantias e deveres violados pela Lava Jato. Que bacana, hein? É o mesmo comitê que jamais condenou, por exemplo, o Irã por crimes contra as mulheres e os homossexuais.
Aliás, é o comitê que não enxerga violações nem na Rússia, nem na China, que sistematicamente condena Israel, a única democracia no Oriente Médio, e que se recusa a tecer simples reprimendas aos regimes terroristas palestinos e às demais ditaduras árabes. Esse é o comitê que se manifestou via relatório em favor de Lulinha, paz e amor. Mais um. Porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. De forma debochada, cínica. Agora, Fernando, nós vamos relacionar as pérolas de Lula da Silva nas últimas 2, 3 semanas. Eu iria pedir que você fizesse a leitura, meu querido amigo. Policial não é gente, depois ele pediu desculpa. Tá? Pediu, mas ele falou que policial não é gente. Mas quando ele pediu desculpa, ele assume que ele errou. E nós registramos aqui. Exatamente. Criação de uma nova moeda única em substituição ao real, que não seja atrelada ao dólar e valha em toda a América Latina. Fantástico, espetacular. Fechar os clubes de tiro. Retorno do imposto sindical. Revogação da reforma trabalhista. Fim do teto de gastos. Desoneração do INSS. Protagonismo do MST e MTST. Movimento Sindical dos Sem Terras, verdade. E movimento dos trabalhadores sem teto. Revogação de privatizações. Fim das escolas cívico-militares. Legalização do aborto. Interferência no preço dos combustíveis. Abrasileirar o preço da gasolina, disse Lula. Veja só. O cúmulo dessa manifestação, ora, a política de preço dos combustíveis depende fundamentalmente da oscilação do mercado internacional, que inclusive estabelece também não só para os combustíveis, mas para a soja, para milho, para as commodities, para tudo. E ele teve a ideia espetacular. Vamos lá. Elite escravizadora. Classe média vive em condições acima do necessário. Regulação dos meios de comunicação e da internet, mas diz que censor deve ser a população. Tirar 8.000 militares do governo. Conclamar os seguidores a bater na porta dos deputados e a abordar suas famílias para cobrar apoio a projetos. Vejam só. Lulinha, paz e amor, calado, é um poeta da melhor qualidade. Só que essa incontinência verbal está deixando o PT enlouquecido. Agora, no sábado, tem o lançamento formal de sua candidatura com Geraldo Alckmin de vice. Como a comunicação da campanha do PT está em crise, marqueteiro foi afastado, chegou um outro, ainda não tem coordenador de comunicação. Isso é a maior prova de que estão batendo cabeça. O discurso será escrito, terá teleprompter para não dar a impressão que ele vai estar lendo um discurso, preocupados de ele empanar o brilho do lançamento da candidatura. Próximo telão. Aí, Fernando. Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado.
repercussão nacional e internacional para essa manifestação. O cidadão acabou merecendo uma capa numa revista norte-americana consagrada, de tendência de esquerda, mas tudo bem. Emplacou na capa, ótimo, parabéns. Agora, conseguiu dar uma declaração estapafúrdia em relação ao presidente da Ucrânia, que ninguém, nenhuma liderança internacional foi capaz de dar. Nenhum país democrático está a apoiar Putin. Mas Lulinha achou que ia dar uma tirada legal. Próximo vale telão. lembrar que essa frase é do Lula se manifestando contra o presidente da Ucrânia. Exatamente. E aí, Fernando, manchetes nos jornais de hoje. O que está acontecendo com Lula? Tá todo mundo batendo cabeça, apavorado. Tem que afastar o homem, mas vai ser lançado no sábado, como é que faz? Aliás, tem viagem no final do mês aqui em Santa Catarina. O aguardamos. Já tem convite aqui para uma entrevista ao vivo, no SCC Meio-Dia ou no Ponto e Contraponto, com o maior prazer. E estou falando sério. Próximo telão. Eu gostaria que você lesse, Fernando. Nos anos 80, Lech Walesa Sim, foi um grande líder sindical polonês que teve repercussão internacional e chegou a presidir, por uma vez, o país. Pois é, e ele criticou o sindicalista brasileiro Lula e ele respondeu: Lula representa tudo aquilo que combatemos. Nós, poloneses, passamos o inferno na mão de Stalin e sonhamos com a liberdade. Lula vive em um país democrático e sonha em escravizá-los. Veja bem, Fernando, essa frase é de meados da década de 80. Portanto, já se passaram aí quase 40 anos. Veja a visão desse cidadão. Próximo telão. Se Lula continuar com essa incontinência verbal e se não investir em comunidades sociais de maneira inteligente e profissional, vai permitir que o atual inquilino do Planalto tenha sérias chances de reeleição. Quem disse foi Paulo Coelho. Olha, militante, hein? Militante de primeira hora do PT, íntimo de Lula da Silva. Vejam só. Mais uma. Não está mais entre nós, jornalista Paulo Francis. A melhor propaganda anticomunista é deixar um comunista falar. Assim como o próprio Lula está a falar e se afundar, atuando como grande cabo eleitoral do atual presidente candidato à reeleição. Muito bem, vamos ao último telão e outro tema. Daniel Silveira. Aí está Daniel Silveira, ao lado de Jair Bolsonaro, que o indultou, e à direita, Alexandre de Moraes, Alexandre, o Pequeno, que, aliás, está criando um grande mal-estar no Supremo Tribunal Federal. Pelo menos 3 deles já sinalizaram ao Palácio do Planalto que não concordam com o último despacho de Sua Excelência. Ele está multando Daniel Silveira, indultado pelo presidente da República, em mais de R$400 mil, porque não está utilizando a tornozeleira eletrônica. O cidadão foi indultado. Não é só isso, não. Ele exigiu que o Banco Central entrasse no circuito junto a todos os bancos que integram o sistema financeiro nacional, onde Daniel Silveira tem conta, e bloqueasse todas as contas de Daniel Silveira. E isso, que na Câmara dos Deputados é voz corrente, que sequer será aprovada a suspensão do mandato de Daniel Silveira, muito menos a sua cassação. Esse sentimento, esse feeling, é dos próprios parlamentares de esquerda. Mas Alexandre de Moraes, ditador, déspota, tirano, continua com o pé no acelerador. Fernando, sabe o que acontece agora?
Ele mandou saber do proprietário de uma aeronave que conduziu de São Paulo para Brasília. O empresário, né? Hein? O empresário. O empresário que emprestou para o deslocamento da Daniel Silveira. O homem virou um xerifão. Ele se acha o dono do mundo. Precisa contê-lo, o Supremo. Ou alguém dar um basta nesse comportamento. Que isso? O deputado não pode dar entrevista, não pode interagir nas redes sociais. Os assessores não podem entrar nas redes sociais, assessores dele, em nome dele. Ele não pode participar de nenhum evento público. E com relação a deslocamentos, apenas do Rio de Janeiro para Brasília, sua residência e a sede da Câmara dos Deputados. Esse é Alexandre de Moraes, o pequenino, o pequeníssimo Fernando Machado. Obrigado, Prisco. Tem mais dele no blog do Prisco e no SCC10. Agora, intervalo. Agradecendo a sua companhia, lembrando que a cobertura da chuva continua em tempo real, 24 horas, lá no portal SCC10. E à noite, com a Cibele no SCC News. Por enquanto, muito obrigado pela sua audiência. Cuide-se, Maristério, e até amanhã. Até amanhã, Fernando, e a gente segue com A Tarde é Nossa.